Deus está cuidando de você. Oração que te fortalece na unção do Espírito Santo. Quando você não percebe, Deus continua cuidando. Há fases da vida em que o coração não sente nada, não sente alegria, não sente força, não sente consolo. A fé continua existindo, mas parece silenciosa. A oração acontece, mas não gera emoção. E é exatamente nesse lugar que nasce a pergunta mais dolorosa e mais honesta que alguém pode fazer diante de Deus. Será que Ele ainda está cuidando de mim? Essa pergunta não nasce da incredulidade. Ela nasce do cansaço. Nasce quando você já tentou ser forte por muito tempo. Quando sustentou pessoas, decisões, responsabilidades e expectativas. Quando seguiu em frente, mesmo sem sentir nada. A ausência de sensação não significa ausência de Deus. Significa apenas que você chegou a um ponto em que já não vive pela emoção, mas pela necessidade profunda de cuidado. A Bíblia responde essa dúvida de forma direta e amorosa. Ela não corrige o seu sentimento, ela revela a verdade, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, como está escrito em 1 Pedro 5. Observe o tempo do verbo. Não diz que ele cuidará, diz que ele tem cuidado. O cuidado de Deus não começa quando você percebe. Ele já está em ação enquanto você não sente nada. Deus não trabalha apenas nos momentos em que você está consciente do agir dele. Ele cuida no silêncio. Ele age nos bastidores. Ele sustenta quando você acha que está andando sozinho. O pai não abandona seus filhos nos dias em que a fé está cansada. Pelo contrário, é nesses dias que ele se aproxima ainda mais. Talvez você esteja vivendo uma fase em que tudo parece igual. Nenhuma resposta nova, nenhuma emoção espiritual intensa, nenhum sinal evidente. Mas o cuidado de Deus não depende de sinais visíveis. Ele não precisa ser percebido para ser real. Enquanto você dorme, Ele guarda. Enquanto você chora em silêncio, Ele sustenta. Enquanto você tenta entender, Ele já está trabalhando. O Espírito Santo age de forma diferente nesses momentos. Ele não vem com manifestações externas. Ele vem com sustento interior. Ele mantém você de pé quando não há força para avançar. Ele guarda sua mente quando os pensamentos tentam te sobrecarregar. Ele consola sem fazer barulho. Esse cuidado é profundo porque não depende da sua reação. Depende da fidelidade de Deus. Jesus também conhece esse lugar. Ele sabe o que é continuar caminhando, mesmo quando ninguém percebe o peso. Ele não se afasta de quem não sente nada. Ele permanece. O cuidado de Cristo não é condicionado ao seu estado emocional. Ele cuida porque ama, não porque você está forte. Talvez hoje você não consiga afirmar com convicção que sente o cuidado de Deus. Mas isso não invalida a verdade. O cuidado não parou, ele não diminuiu, ele não se ausentou. Ele apenas está acontecendo em um nível que você ainda não consegue perceber. E muitas vezes, esse cuidado é o que impede você de desistir, mesmo sem entender como. Há algo muito profundo acontecendo quando você continua mesmo sem sentir. Isso se chama sustentação divina. Não é entusiasmo. É fidelidade, não é emoção, é graça. Deus está cuidando de você exatamente agora, enquanto você ouve essas palavras. Não porque você merece, não porque você pediu do jeito certo, mas porque Ele é Pai. Talvez você não veja o cuidado, mas isso não significa que Ele parou. Significa apenas que Deus está agindo de forma mais profunda do que os seus sentidos conseguem alcançar. E esse entendimento prepara o seu coração para reconhecer algo ainda mais verdadeiro. O cuidado de Deus não é apenas para quem está firme, ele é especialmente para quem está cansado. Quando a fé existe, mas o coração está cansado, nasce um conflito silencioso que poucos sabem explicar. Por fora,
Você continua. Cumpre compromissos, mantém a rotina, sustenta decisões. Por dentro, algo pede pausa. Não é desistência de Deus, é desgaste da alma. A fé não acabou. Ela só está cansada de resistir o tempo todo. Existe um tipo de cansaço que não vem do pecado nem da incredulidade. Ele vem do excesso de responsabilidade emocional, de tentar dar conta de tudo, de se manter firme sem espaço para a fragilidade, de segurar o choro para não preocupar ninguém. Esse cansaço não faz barulho, mas pesa. E quando ele se instala, a pessoa começa a achar que o problema é espiritual, quando na verdade é humano. A Bíblia não ignora esse estado. Ela revela um Deus que cuida exatamente nesse ponto. O salmista não descreve um Deus distante, mas um Deus atento, próximo, constante. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, como está escrito em Salmos 121. A sombra só existe quando alguém está perto. Deus não cuida à distância. Ele cuida de perto. Ele se posiciona ao lado, especialmente quando o sol está forte demais. Esse conflito interior surge quando a fé continua dizendo confie, mas o coração já não aguenta mais se manter firme sozinho. Não é ausência de fé, é excesso de resistência. Você resistiu por muito tempo sem descansar. E a alma, diferente do corpo, não pede socorro gritando. Ela pede em silêncio. Ela começa a perder o brilho, a oração fica curta, a leitura da palavra continua, mas sem o mesmo sabor. Tudo funciona, mas nada repousa. Deus não interpreta esse cansaço como fracasso. Ele não cobra força extra de quem já está no limite. Ele oferece cuidado. O problema é que muitos tentam continuar fortes para Deus, quando Ele está esperando apenas que sejam verdadeiros diante dele. A fé que agrada a Deus não é a que nunca se cansa, é a que sabe onde descansar quando se cansa. O coração cansado não precisa de repreensão, precisa de acolhimento, e é exatamente isso que Deus faz. Ele não diminui você por estar cansado, Ele se aproxima, Ele se torna sombra, abrigo, proteção. Ele guarda sua saída e sua entrada. Ele cuida enquanto você apenas continua respirando. Talvez você tenha aprendido que ser forte é nunca parar. Mas espiritualmente, ser forte também é saber parar no lugar certo. O cansaço não é um sinal de que você falhou. É um sinal de que você chegou ao ponto onde não dá mais para continuar do mesmo jeito. E isso não afasta o cuidado de Deus. Isso ativa ainda mais a presença dele. Existe uma mentira sutil que diz que Deus cuida mais de quem está firme do que de quem está cansado. A palavra mostra o contrário. Deus se revela como guardador, não como fiscal. Ele observa seu caminhar. Ele protege sua mente. Ele sustenta seu coração mesmo quando você não consegue sustentar a si mesmo. Quando esse entendimento começa a entrar, algo muda. A culpa começa a sair. A cobrança interna diminui. Você para de se julgar por estar cansado. E esse alívio abre espaço para algo ainda mais profundo. Quando o coração entende que não precisa se provar para ser cuidado, ele começa a se abrir para receber. E é nesse ponto que o cuidado de Deus ganha forma, rosto e proximidade. Porque o Pai não cuida de maneira abstrata. Ele revelou o seu cuidado de forma concreta, viva e acessível. Ele se manifestou em Cristo. E quando Jesus entra em cena, o cansaço deixa de ser um peso solitário e se torna um convite. O cuidado de Deus não é uma ideia abstrata. Ele tem forma, voz, presença e proximidade. Esse cuidado ganhou rosto quando o Pai enviou Jesus. Em Cristo, o cuidado deixou de ser apenas uma promessa distante e se tornou um encontro possível. Quando olhamos para Jesus nos Evangelhos, não vemos alguém que exige força dos cansados. Vemos alguém que se aproxima exatamente de quem já não consegue continuar sozinho. Jesus nunca se impressionou com desempenho espiritual.
Ele nunca se aproximou das pessoas cobrando organização emocional ou fé perfeita. Pelo contrário, ele caminhava em direção aos feridos, dos sobrecarregados, dos que já não tinham forças para se explicar. O convite dele continua ecoando com a mesma ternura e autoridade. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, como está registrado em Mateus 11. Esse chamado não é um desafio, é um abrigo. Quando Jesus diz vinde, ele não pede que você resolva nada antes. Ele não pede que você entenda tudo. Ele não pede que você melhore para então se aproximar. Ele chama exatamente como você está, cansado, confuso, sobrecarregado. O cuidado de Cristo começa no convite, não na cobrança. Ele não exige força. Ele oferece descanso. Esse descanso não é fuga da realidade, é sustentação para atravessá-la. Jesus não prometeu remover imediatamente todos os pesos externos. Ele prometeu aliviar o peso interior que destrói por dentro. Ele conhece o cansaço da alma que ninguém vê. Conhece o peso que não aparece nas palavras. E é por isso que ele se apresenta como alguém manso e humilde de coração. Não para diminuir você, mas para não te ferir ainda mais. O cuidado de Jesus se manifesta no jeito como ele toca, como fala, como permanece. Ele não trata a dor com pressa. Ele não minimiza o sofrimento. Ele não espiritualiza o cansaço, dizendo que falta fé. Ele acolhe, ele caminha junto, ele sustenta. O cuidado de Deus em Cristo não é teórico, é relacional, é proximidade constante. Talvez você tenha aprendido a se aproximar de Deus sempre tentando estar bem, tentando mostrar força, tentando esconder fragilidade. Jesus quebra esse padrão. Ele mostra que o cuidado do Pai se revela justamente quando você para de fingir que aguenta. Ele não espera você melhorar para cuidar. Ele cuida para que você não desista no meio do caminho. Há algo profundamente libertador nesse entendimento. Você não precisa impressionar Jesus para ser cuidado por Ele. Você não precisa ter respostas para ser acolhido. Você não precisa estar inteiro para ser amado. O cuidado de Cristo não depende da sua performance espiritual. Ele depende do amor do Pai, que decidiu se revelar em forma humana para alcançar você onde você está. Quando Jesus entra na sua história, o cansaço deixa de ser solitário. Ele se torna compartilhado. Você já não carrega sozinho. Ele toma sobre si o peso que te esmagava. E isso não acontece apenas em grandes momentos espirituais. Acontece no cotidiano, nos dias comuns, nos dias difíceis, nos dias em que você apenas continua. Esse cuidado constante cria segurança. Você começa a perceber que pode respirar, que pode diminuir o ritmo, que pode admitir limites, que pode descansar sem culpa, porque agora você sabe que não está sendo avaliado, está sendo cuidado. O jugo de Cristo não pesa porque ele não acrescenta carga, ele retira o excesso. Esse encontro com Jesus prepara algo ainda mais profundo, porque o cuidado do Pai não termina em Cristo. Ele continua sendo aplicado de forma viva e diária pelo Espírito Santo. E quando você entende que Jesus cuida, você está pronto para perceber como o Espírito sustenta quando as forças acabam. Quando você não aguenta mais, o Espírito Santo sustenta. Esse cuidado é silencioso, profundo e constante. Ele não depende da sua força, nem da sua capacidade de se expressar bem em oração. Ele age exatamente quando você chega ao limite, quando as palavras faltam, quando a mente está confusa, quando o coração só consegue suspirar. É nesse lugar que o Espírito entra em ação de forma mais intensa. Muitos acreditam que estão falhando espiritualmente quando não conseguem orar como antes. Mas a Escritura revela algo completamente diferente. Ela mostra que, nos momentos de maior fraqueza, Deus não se afasta. Ele se aproxima ainda mais. O Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, como está escrito em Romanos 8.
A ajuda do Espírito não começa quando você se fortalece. Ela começa exatamente quando você não consegue mais. Existe uma libertação profunda em entender isso. Você não está orando errado. Você não está decepcionando a Deus. Você não perdeu a fé porque está cansado. O Espírito Santo está orando dentro de você. Ele intercede quando você não consegue formular pedidos. Ele traduz dores que você não sabe explicar. Ele leva ao Pai aquilo que o seu coração sente, mas não consegue dizer. O cuidado do Espírito não faz barulho. Ele não precisa de manifestações externas para ser real. Ele age no interior. Ele sustenta a mente quando os pensamentos querem fugir do controle. Ele acalma o coração quando o medo tenta dominar. Ele fortalece sem exigir esforço. Enquanto você apenas respira, ele já está trabalhando. Há momentos em que Deus não remove o peso imediatamente, mas impede que ele te destrua. Esse é o agir do Espírito Santo. Ele cria um limite invisível para a dor. Ele não deixa que você seja esmagado. Ele mantém você de pé quando não há mais força para avançar. Esse sustento não é emocional apenas, é espiritual. É graça aplicada no tempo certo. O Espírito Santo também cuida da sua identidade nesses momentos. Ele impede que você se defina pelo cansaço. Ele lembra de forma suave quem você é em Deus. Mesmo quando a mente está confusa, algo dentro de você permanece firme. Isso não vem do seu esforço. Vem do Espírito habitando em você. Esse cuidado é contínuo. Ele não acontece apenas durante a oração. Ele permanece ao longo do dia. Quando um pensamento pesado tenta voltar, o Espírito sustenta. Quando a ansiedade tenta se instalar, ele guarda. Quando o coração começa a se sentir sozinho, ele consola. E tudo isso acontece muitas vezes sem que você perceba no momento. É por isso que, mesmo cansado, você continua. Mesmo sem entender, você não desiste. Mesmo sem sentir, você segue. Isso não é teimosia humana, é sustentação divina. O Espírito Santo está mantendo você de pé, enquanto Deus trabalha em áreas que você ainda não consegue ver. Quando esse entendimento entra, algo muda profundamente. Você para de lutar contra o cansaço e começa a confiar no cuidado. Você para de se cobrar força e começa a receber graça. O medo diminui. A insegurança perde espaço. O coração começa a descansar. Não porque tudo se resolveu, mas porque você não está mais sozinho. Esse sustento prepara você para um momento ainda mais profundo. Um momento em que o cuidado deixa de ser apenas compreendido e passa a ser vivido de forma consciente. Porque quando o Espírito sustenta, ele também fortalece. E esse fortalecimento se manifesta de maneira clara em um tempo de oração onde a unção renova, cura e reposiciona o coração diante de Deus. Quando o cuidado de Deus já foi reconhecido, quando o coração entendeu que não está sozinho, a oração deixa de ser um pedido desesperado e se torna um lugar de fortalecimento. Não é uma oração apressada, não é uma tentativa de convencer Deus a agir. É um momento em que a alma se coloca diante dele para receber aquilo que não pode produzir sozinha. Aqui, a unção não é emoção passageira, é presença que sustenta. Essa oração nasce do descanso. Você não entra nela para provar fé, nem para mostrar maturidade espiritual. Você entra porque confia. Confia que Deus sabe exatamente onde tocar. Confia que o Espírito Santo conhece o ponto exato onde a força acabou. Confia que o cuidado do Pai não falha. Quando a oração nasce desse lugar, algo muda por dentro. O peso começa a ceder, a mente desacelera, o coração se abre. A unção do Espírito Santo não vem para substituir a sua humanidade. Ela vem para fortalecê-la. Ela não anula sentimentos, ela os organiza, ela não apaga a dor de uma vez. Ela impede que a dor governe.
É por isso que a palavra afirma com tanta clareza que não é por força nem por poder humano, mas pelo Espírito de Deus, como está revelado em Zacarias 4. O fortalecimento verdadeiro não nasce do esforço, ele nasce da presença. Durante essa oração, você não precisa se apressar. O Espírito Santo trabalha no ritmo da alma cansada. Ele respeita o processo. Ele não invade, ele envolve. Cada palavra dita com sinceridade se torna um ponto de contato com a graça. Cada pausa se transforma em descanso interior. O silêncio deixa de ser vazio e passa a ser um espaço onde Deus age. Há uma renovação que acontece de forma quase imperceptível. Você começa a perceber que consegue respirar melhor, que o aperto diminui, que os pensamentos perdem intensidade. Isso não é apenas alívio emocional, é fortalecimento espiritual, é a unção tocando áreas que estavam fragilizadas pelo excesso de peso, de cobrança e de resistência. Essa oração não remove automaticamente todos os desafios externos, mas ela muda completamente a forma como você se posiciona diante deles. O medo já não domina. A ansiedade já não conduz decisões. A insegurança já não define sua identidade. Você se sente fortalecido não porque tudo está resolvido, mas porque algo dentro de você foi sustentado. O Espírito Santo usa esse momento para alinhar o coração com a verdade. Ele lembra promessas. Ele renova a esperança. Ele devolve a capacidade de confiar. Não de uma forma barulhenta, mas profunda. A unção não vem para impressionar, ela vem para permanecer. Ela cria estabilidade interior, ela firma os passos, ela guarda a mente. Esse fortalecimento também traz clareza. Não clareza sobre tudo, mas sobre o próximo passo. Deus raramente mostra o caminho inteiro quando estamos cansados. Ele mostra o suficiente para continuar. E isso já é graça. A oração na unção não te empurra para frente à força. Ela te sustenta enquanto você caminha. Quando você vive esse momento, algo se estabelece. Você percebe que não depende mais apenas do que sente. Você depende do que Deus faz, e isso traz segurança. Uma segurança que não oscila tanto quanto as emoções. Uma segurança que nasce da certeza de que Deus está ativo, presente e comprometido com você. Esse fortalecimento não termina quando a oração termina. Ele permanece. Ele acompanha você no dia seguinte. Ele se manifesta quando uma situação difícil surge. Ele se revela quando o cansaço tenta voltar. A unção não é um evento isolado. Ela é uma presença contínua que sustenta o processo. E quando essa força interior começa a se firmar, o coração fica pronto para algo essencial. Reconhecer com convicção que Deus não soltou a sua mão em nenhum momento. Que tudo o que foi vivido até aqui esteve debaixo do cuidado dele. E essa certeza prepara você para declarar segurança mesmo antes de ver a resposta. Deus não soltou a sua mão em nenhum momento. Mesmo nos dias em que você pensou que estava caminhando sozinho, mesmo nas fases em que tudo parecia confuso demais para entender, o cuidado continuou ativo. Essa declaração não nasce de otimismo. Ela nasce de uma convicção espiritual construída ao longo do caminho. Deus não abandona processos no meio. Ele sustenta até o fim. Existe uma diferença profunda entre achar que Deus está cuidando e saber que Ele está cuidando. Quando essa certeza se estabelece, o coração encontra segurança mesmo antes da resposta chegar. A palavra revela essa verdade de forma clara quando declara: o Senhor aperfeiçoará o que me concerne, como está escrito em Salmos 138. Aperfeiçoar significa concluir, ajustar, levar adiante aquilo que ainda está em construção. Deus não começa algo na sua vida para depois desistir no meio do caminho. Talvez você esteja em um processo que parece lento.
Talvez as mudanças que você esperava ainda não aconteceram. Talvez algumas áreas continuem desafiadoras. Isso não significa abandono, significa processo. E processo não é sinal de ausência de Deus, mas de presença contínua. O Senhor não trabalha com pressa humana. Ele trabalha com fidelidade. Ele não acelera para agradar expectativas. Ele sustenta para proteger o coração. Quando você declara que Deus não soltou a sua mão, algo se reposiciona dentro de você. O medo começa a perder força. A ansiedade já não domina com a mesma intensidade. Você para de interpretar cada dificuldade como fracasso espiritual. Passa a enxergar como parte de um caminho que está sendo cuidado passo a passo. Essa segurança não ignora a dor. Ela não nega o cansaço. Ela apenas coloca tudo no lugar certo. Você entende que mesmo cansado, está guardado. Mesmo confuso, está sendo conduzido. Mesmo sem respostas claras, está debaixo de cuidado. Isso muda a forma como você atravessa os dias. Você continua enfrentando desafios, mas sem se sentir desamparado. A declaração de segurança também cura a memória emocional. Muitas pessoas carregam a sensação de que Deus esteve presente apenas em alguns momentos específicos do passado, mas quando você olha com mais atenção, percebe que Ele esteve ali em todas as fases, nos dias bons, sustentando a alegria, nos dias difíceis, impedindo a desistência, nos dias silenciosos, trabalhando nos bastidores. Essa consciência traz descanso, um descanso que não depende de circunstâncias favoráveis, um descanso que nasce da confiança no caráter de Deus. Você começa a entender que o cuidado não foi interrompido só porque você não percebeu. Ele apenas assumiu uma forma mais profunda, menos visível, porém mais necessária. Deus segura a sua mão quando você tropeça. Ele segura quando você para. Ele segura quando você caminha sem entender. Ele segura quando você chora em silêncio. Ele segura quando você continua mesmo sem sentir. O cuidado dele não é condicionado à sua percepção. É sustentado pela fidelidade dele. Essa declaração não é para convencer Deus. É para alinhar o seu coração. Quando você afirma que Deus não soltou a sua mão, você se lembra de quem está no controle. Você deixa de carregar sozinho aquilo que nunca foi seu para carregar. Você permite que a confiança substitua a atenção. E isso muda tudo. O processo continua assim. A resposta virá no tempo certo. Mas algo já está ativo agora. O cuidado já está em movimento. A mão de Deus continua firme. E essa certeza prepara o seu coração para o último passo dessa jornada. Transformar tudo o que foi vivido aqui em um lugar de retorno, um refúgio espiritual ao qual você pode voltar sempre que o peso tentar retornar. Este momento não foi feito para terminar aqui. Ele foi criado para se tornar um lugar de retorno, um refúgio espiritual ao qual você pode voltar sempre que o peso tentar reaparecer, sempre que a mente acelerar de novo, sempre que o coração se sentir cansado demais para continuar sozinho. O cuidado de Deus não é episódico, ele é contínuo, e quando você entende isso, a fé deixa de ser apenas reação e se torna descanso. A vida continua com suas exigências, decisões e desafios. Nem tudo se resolve de uma vez. Nem todas as respostas chegam imediatamente. Mas agora existe algo diferente dentro de você. Existe a consciência de que não caminha mais sem cuidado. Existe um lugar interior onde a ansiedade não governa como antes. Onde o medo não decide sozinho. Onde a fé encontra espaço para respirar. A palavra revela essa verdade de forma simples e profunda quando declara: "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará", como está escrito em Salmos 23. O pastor não aparece apenas quando a ovelha se perde. Ele caminha junto todos os dias. Ele guia, protege, sustenta e conduz. O cuidado de Deus não é emergencial, é diário, é constante, é fiel.
Transformar este momento em um hábito não é um ato religioso, é um ato de sabedoria espiritual. É reconhecer que a alma precisa de constância mais do que de intensidade. Existem dias em que você vai se sentir forte, outros frágil. Em ambos, voltar para esse lugar de oração, de entrega e de confiança, mantenha o coração alinhado ao cuidado de Deus. Volte quando o cansaço emocional surgir sem aviso. Volte quando a ansiedade tentar assumir o controle. Volte quando as palavras faltarem. Não como quem busca uma solução imediata, mas como quem retorna ao lugar onde já encontrou descanso. Salvar este momento não é apenas uma ação prática. É uma decisão espiritual de não enfrentar sozinho o que pode ser entregue a Deus. O Espírito Santo continuará trabalhando mesmo quando você não perceber. Jesus continuará sustentando mesmo nos dias comuns. O Pai continuará cuidando mesmo nos silêncios. A presença de Deus não depende da sua constância emocional. Ela depende da fidelidade dele, e essa fidelidade não falha. Esse refúgio espiritual se torna com o tempo um ponto de equilíbrio. Um lugar onde você aprende a parar antes de se esgotar, onde aprende a confiar antes de se desesperar, onde aprende a descansar mesmo enquanto caminha. Isso não elimina os desafios, mas impede que eles te destruam por dentro. Leve essa verdade com você. Permita-se ser cuidado. Permita-se voltar quantas vezes forem necessárias, porque a verdadeira força não está em nunca precisar de ajuda. Está em saber exatamente onde encontrá-la, mesmo quando você não sente, mesmo quando você não entende, mesmo quando tudo parece silencioso, Deus está cuidando de você.